Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é a cara do Brasil. Algo que mistura arte, criatividade e um certo risco. Vamos falar da famosa gambiarra. Olha só essa imagem. Ela diz muito sobre o que é uma gambiarra, né? À primeira vista parece só um quebra-galho, uma coisa meio improvisada. Mas se a gente olhar de perto, tem muito mais aí. Tem uma história sobre criatividade, sobre necessidade e sobre um jeito muito particular de resolver problemas. Sabe, a própria palavra gambiarra é super versátil. Ela pode ser usada para a iluminação de um teatro, para uma ligação elétrica clandestina, o famoso gato, e até mesmo para um caso extraconjugal. Mas no fim das contas, o que a gente mais pensa quando ouve gambiarra é isso aí: uma solução criativa, feita na hora, para resolver um pepino. Então, para a gente entender essa ideia de vez, nosso papo vai ser o seguinte: vamos começar vendo o lado ruim da coisa. Depois, a gente vira a chave e olha o jeitinho por outro ângulo, falando da criatividade que nasce da dificuldade, de como isso pode até virar um modelo de organização e, por fim, como abraçar essa tal de imperfeição inteligente. Bom, vamos começar pelo lado, digamos, mais problemático da gambiarra. Aquele lado em que a solução rápida de hoje vira um problemão amanhã. Porque, né, nem todo improviso é uma genialidade. Dá uma olhada nessas fotos. São de um canteiro de obras e são o retrato do caos. Aqui, o improviso não é criatividade, é pura falta de organização. É a gambiarra no seu pior sentido, sabe? Uma gambiarra estrutural que só gera desperdício e dor de cabeça. E o problema aqui não é só a bagunça, a estética da coisa. Essa desorganização toda impacta de verdade a produtividade. E o que é mais grave, a segurança de quem está trabalhando ali. É algo muito sério. E falando em sério, olha esse número, 536. Esse foi o número de incêndios causados por curtos-circuitos no Brasil em um único ano. E muitas vezes a causa é justamente uma gambiarra elétrica perigosa. Aquela solução que parecia inofensiva pode virar uma tragédia. Pois é, e essa ideia tem até nome no mundo da tecnologia. Eles chamam de dívida técnica. Pensa que é como usar o cartão de crédito. Você resolve o problema agora, mas depois a fatura chega, e com juros. Uma gambiarra no código de um programa, por exemplo, vai custar muito mais caro para arrumar lá na frente. E tem aquele ditado, né? Nada é mais permanente do que uma solução temporária. Quem nunca? A gente faz um conserto provisório, fala que vai arrumar depois, e aquele depois nunca chega. O provisório vira definitivo. E aí que mora o perigo. Ok, a gente já viu o lado perigoso da história, mas será que a gambiarra é só isso? Um problema esperando para acontecer? E se a gente tentasse olhar para ela com outros olhos? Vamos virar essa chave. A questão é, será que a gambiarra é só um passivo, uma coisa bagunçada e perigosa? Ou será que tem algo mais aí? Talvez o jeito que a gente encara o fenômeno é que esteja incompleto. E essa mudança de olhar é o ponto central. Tem muita gente, acadêmicos, pessoal da área de cultura, olhando para a gambiarra de um jeito diferente. Não como um erro, mas como um processo sofisticado. Onde se vê precário, eles enxergam inovação popular. O que parece tosco é, na verdade, design adaptativo. E o mal acabado pode ser um protótipo vivo, algo que está sempre evoluindo. Faz todo sentido, né? Então vamos a fundo nessa ideia, a gambiarra como uma baita ferramenta de inovação. Uma inovação que brota justamente onde falta recurso, onde a necessidade aperta. E olha que interessante, isso não é exclusividade nossa. Na Índia, por exemplo, existe um conceito chamado inovação jugada. É a mesmíssima filosofia, fazer mais com menos. É a lógica de criar uma solução genial, quando não se tem as ferramentas ou dinheiro que, em tese, seriam necessários. Aliás, o mundo todo tem uma palavra para isso. Na China, eles têm o Zizixu Chuangxin. No Quênia, o Juakali. Nas Filipinas, o descarte. E nos Estados Unidos, quem não conhece o termo MacGyvering, de fazer as coisas no estilo MacGyver. No fundo, a gambiarra é um impulso humano universal. Essa citação resume tudo de forma brilhante. A gambiarra não é só um remendo, é um mecanismo sofisticado de inovação que nasce da escassez. A criatividade vira uma ferramenta de sobrevivência. É quase como um design thinking à brasileira, que pega a falta de recursos e transforma em motor para criar algo que funciona. Agora, vamos pensar um pouco mais longe.
E se essa mentalidade da gambiarra, essa agilidade toda, pudesse ser aplicada não só a objetos, mas na forma como uma empresa inteira funciona? Pois é, a teoria da administração tem um nome para isso: adocracia. É o oposto da burocracia, que é toda rígida, cheia de regras e hierarquia. A adocracia é flexível, adaptável e informal. Ela foi projetada para resolver problemas e aproveitar oportunidades de um jeito bem rápido. E as características de uma adocracia são a cara de uma boa gambiarra. A estrutura é orgânica, tem pouca regra formal, os papéis não são fixos, o poder fica com as equipes que estão ali para resolver a parada. É uma organização que se monta em torno do problema, e não o contrário, é pura colaboração. Tudo bem, então a gente viu os dois lados da moeda, o lado do risco e o lado da genialidade. Como é que a gente junta essas duas coisas? Como a gente entende as duas faces da gambiarra? A resposta é que a gambiarra é exatamente isso, uma faca de dois gumes. Não é só boa, nem só ruim. De um lado pode ser um ativo valiosíssimo, ágil, criativo, inovador. Do outro, um passivo perigoso, inseguro, que só está guardando um problema maior para depois. O segredo, então, a verdadeira sabedoria, está em saber a diferença. É entender o contexto. É saber quando aquela solução imperfeita é um golpe de gênio e quando ela é uma bomba relógio prestes a estourar. É saber a hora de usar o atalho inteligente e a hora de seguir o caminho mais longo, porém mais seguro. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. No mundo que vive buscando a perfeição, que valor tem uma solução que é imperfeita, mas inteligente? O que esse nosso impulso tão humano de improvisar pode nos ensinar? Talvez a meta não deva ser sempre a perfeição, mas sim encontrar a solução mais inteligente para o momento.